Boa tarde. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre algumas coisas que estavam me deixando aflito, algumas coisas sobre aflições, algumas coisas sobre tentações que poderiam vir a acontecer. E aconteceu algumas coisas pequenas relacionadas a ansiedades, né? Aflições, algumas coisas assim, que me levaram a ter uma experiência muito legal ontem com Deus. E eu vou dizer já, mas antes eu vou deixar esse versículo separado que está em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10, que diz assim: E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois eles continuam dizendo que foram para Macedônia, e lá na Macedônia eles concluíram, e termina o versículo assim: concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Isso na Macedônia. O que eu achei interessante isso aqui é que o Espírito Santo impediu eles de fazer a vontade que eles queriam, de fazer aquilo que eles queriam fazer. Eles tinham um plano, a intenção era boa, pregar a palavra de Deus. Mesmo assim, o Espírito Santo impediu eles de fazer o que eles queriam e levou eles a fazer o que o Espírito Santo queria, né? Mudou o caminho deles. A intenção é a mesma, pregar o Evangelho, mas não queria que pregasse aqui agora, queria que pregasse lá. Ontem eu passei uma situação parecida, mas minha intenção não era pregar. Na verdade, eu estava com os meus projetos, os meus planos. Eu queria ir para a faculdade ontem, depois da faculdade eu queria malhar, e depois da academia ir para a casa do meu pai. E a princípio era esse meu objetivo, e eu ia fazer isso e ponto final. Não tinha mais o que fazer naquela noite. Ia para casa do meu pai, ia dormir, ia orar, sei lá, mexer no celular, coisa do tipo. E ontem, voltando aos assuntos das ansiedades, eu tenho recebido muito a solicitação de amizade no Face que eu não estou acostumado a receber. Eu recebo 3, 4 no mês e estou recebendo nessa última semana de 40 a 50 por dia, que é algo que eu não estou acostumado a receber. E eu comecei a ficar muito ansioso com aquilo, fiquei muito agitado com aquilo, não sei porquê, qual é o fundamento disso. Fiquei muito ansioso, muito agitado, eu comecei a conversar com pessoas muito diferentes, assim, muito rápido, e aquilo começou a me dar, não sei, começou a mexer comigo de uma forma que eu não sei nem explicar. Eu sei que eu fiquei muito agitado, fiquei muito ansioso, e aí eu fui embora. Eu estava na faculdade, peguei e fui embora, e no meio do caminho encontrei um amigo, que ele me ajuda na gasolina, pra gente ir junto pra faculdade e voltar de carro. Só que nesse dia a gente não tinha ido junto e a gente não ia voltar junto. Mas por acaso eu esbarrei com ele no final, ele nem sabia que eu estava na faculdade, porque foi de última hora que meu grupo decidiu que eu precisava ir na faculdade representar o meu grupo com o professor. Então ele não sabia que eu tinha ido e a intenção era ir embora para casa do meu pai dali. Na verdade era ir malhar perto da casa do meu pai e ir para casa do meu pai. E ele me encontrou no meio do caminho, por acaso, no horário que também não era para ele estar ali. E ele levantou e eu muito agitado ali, com a cabeça perturbada, com os sentimentos ali meio conturbados. E aí ele levantou e veio falando comigo: e aí, cara, o que você tá fazendo aí? Vambora, tal, não sei o que. E a gente começou a caminhar junto. E eu não percebi, que eu não falei pra ele que eu não ia pra casa, que eu queria malhar. E aí a gente foi embora junto. No meio do caminho eu percebi, né, que ele tava indo comigo. Eu queria malhar, muito malhar, e a gente é muito amigo. E eu peguei e lancei e falei assim: cara, pô, nem vou conseguir malhar hoje, queria malhar agora, nem vou conseguir. Ele: cara, vamos embora. E aí eu peguei com aquilo na cabeça, eu falei: poxa, eu queria malhar, cara, e agora? Eu falei: quer saber, vamos embora, seja o que Deus quiser. Não era isso que eu queria, mas seja o que Deus quiser. Dentro do carro, muito agitado, ainda pra me acalmar, eu comecei a louvar. E comecei a meditar com aquilo que estava acontecendo. Eu falei assim: poxa, não era isso que eu queria ir pra malhar, eu queria ir pra casa do meu pai, não era isso que eu não queria ir pra casa agora. O que eu vou fazer em casa? Não tem nada pra eu fazer em casa. Pelo menos eu malhava e ia pra casa, mas agora tem que levar ele em casa. E aí eu fiquei com aqueles pensamentos, e aí eu me liguei e falei assim: tem algo de Deus para acontecer hoje. E aí eu peguei e falei para ele no carro, falei assim: cara, não era meus planos ir embora agora, mas pelo que está acontecendo aqui, pela forma que eu tô e pela forma que as coisas estão caminhando, eu tenho certeza que Deus tem um plano para alguma coisa hoje, e vai acontecer alguma coisa de Deus hoje. Eu não sei se é no caminho da gente ir para casa ou se é lá em casa que vai acontecer. E aí, por que eu percebi isso? Porque das outras vezes que eu busquei Deus, das outras vezes que eu tive intimidade com Deus, que eu estava buscando ali, buscava, sempre chegava um momento em que Deus fazia eu abandonar os meus planos, fazia com que eu abandonasse os meus planos e começasse a fazer algo que Ele queria. E muitas das vezes que eu disse não, eu tinha um bloqueio na oração, que depois eu ia buscar Deus, eu não conseguia chegar na presença de Deus. E esse foi uma das coisas que eu mais errei das outras vezes que eu busquei Deus, dizer não para Deus.
Você não se deixar levar pela vontade do Espírito Santo. Todas as vezes que eu negava isso, que eu negava fazer a vontade de Deus e fazer a minha, igual como se fosse ontem, se eu deixasse de ir para casa e falasse para ele, não, cara, eu vou malhar, eu preciso malhar, quero malhar, não quero saber, e fosse malhar, quando eu fosse buscar Deus ontem à noite ou hoje de manhã, provavelmente eu ia sofrer uma dificuldade muito grande de entrar na presença de Deus, ou eu nem entraria na presença de Deus, não sentiria a presença de Deus, passaria um dia, sei lá, meio que parece que você se sente muito longe de Deus. E isso foi uma das coisas que eu mais errei das outras vezes que eu busquei Deus. Porque parecia que eu ficava ali estagnado, não conseguia romper. Porque eu deixei de fazer a vontade do Espírito Santo para fazer a minha. E quando eu cheguei em casa sem entender nada, por que eu tinha vindo para casa, poxa, cheguei cedo em casa demais, não consegui malhar, ia ficar ali até de noite mexendo no celular, digamos assim, sem ter nada que fazer. Alguns minutos depois a minha irmã chegou e eu recebi um convite de entregar sopa. Uma pessoa que ia entregar sopa, ela não pôde ir, e aí surgiu uma vaga na Kombi. Nessa igreja, eu já entreguei sopa com essa igreja antes, né, que é a igreja que eu frequento. Eu já entreguei sopa antes, só que eu parei de entregar por causa da faculdade. E precisa dar um nome, precisa guardar o seu lugar para entregar a sopa. E ontem faltou essa pessoa, e aí eu percebi que Deus queria que eu fosse para casa porque essa pessoa não ia e ele precisava de alguém para ir no lugar dessa pessoa. Ou seja, ele tinha preparado já aquele momento para mim, para eu entregar a sopa e roupas, né? No caso que o pessoal entrega também, e a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus. E aí, quando eu fui com o pessoal, eu fui entendendo o que Deus queria. Eu tinha meus planos, eu tinha meus projetos. Se eu tivesse ido malhar, não ia dar tempo de eu chegar a tempo para ir com a Kombi, entregar as coisas. E porque eu cheguei em casa, logo alguns minutos depois, a Kombi encostou em casa, me pegou e eu fui. Se eu tivesse ido malhar, eu não tinha participado desse momento, que foi um momento maravilhoso, onde muitas pessoas estavam precisando de carinho, de atenção, de agasalho e de alimento e da palavra de Deus. E se eu tivesse ido malhar, se eu tivesse desviado um pouquinho o caminho, 10 minutos do meu caminho, eu não teria tido essa experiência, não teria tido esse momento prazeroso que é de ajudar o próximo, ajudar quem está precisando. Então, repito esse versículo, né, mais ou menos, vou destacar só as partes interessantes, que é, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e depois no final, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, que Deus, às vezes, Ele tem um plano pra gente, Ele tem alguns propósitos pra gente, e Ele avisa a gente em cima da hora. E eu não sei se isso é um teste de Deus, ou não sei se é uma característica dele fazer isso sempre, ou se é um teste de Deus, mas eu sei que acontece, já aconteceu outras vezes comigo, e a gente tem que ficar atento à voz do Espírito Santo, ficar atento e perceber o que Deus está querendo que a gente faça no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele vai pegar e vai falar, eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Ou Ele vai começar a te guiar, te conduzir para outros caminhos, e você precisa se deixar levar. Você não pode impedir isso, porque vai atrapalhar a sua oração, depois vai atrapalhar a sua busca, vai retroceder muito a sua intimidade com Deus, até você conseguir recuperar isso. É muita luta, é muita oração, é muita palavra, muita oração, muito momento ali buscando. Às vezes é muito difícil, talvez para você não. Talvez você tenha um momento especial, porque Deus tem coisas assim, tem pessoas, como se diz, extraordinárias, casos especiais, casos à parte, mas comigo era assim. Quando eu bloqueava algo de Deus na minha vida, uma vontade de Deus na minha vida, eu penava para depois conseguir recuperar a intimidade com Deus, a confiança de Deus ou algo parecido assim, que eu estou tentando descrever. Então é isso que eu passei ontem, acerca das ansiedades, das tentações. Ainda não tenho sofrido tanta tentação assim para poder falar assim, sofri a tentação. Eu estou passando por algumas situações que podem virar tentações, mas não viraram ainda. Mas tenho passado por algumas situações que têm mexido com meus sentimentos. Hoje mesmo eu passei por uma situação que deu conversar com uma pessoa que está envolvida muito com os meus sentimentos. Mas o que eu vivi mesmo ontem foi isso. De deixar ser levado pelo Espírito Santo, do Espírito Santo impedir de fazer uma coisa para fazer outra maravilhosa. Não se compara nada com a intenção desses grandes homens de Deus, que era pregar a palavra de Deus num continente, e Deus levou eles para outro lugar. A minha intenção era totalmente egoísta, totalmente malhar é algo totalmente, como eu posso dizer,
fugiu o nome agora, vaidade. Não tinha nada a ver com vaidade o que eles estavam querendo fazer. O que eu queria fazer era totalmente vaidoso, mas eu precisei estar atento à voz do Espírito Santo em perceber que ele estava querendo que eu fizesse outra coisa. Se eu não fizesse isso, provavelmente eu ia ter um atraso muito grande na minha intimidade com Deus, e para recuperar depois eu ia sofrer muito e apenar muito. Então foi isso que eu vivi ontem. É isso que eu estou vivendo. Fica aí minha experiência como dica para vocês, o que eu fiz como dica para vocês. Se você estiver vivendo algo legal, algo diferente na presença de Deus, e tiver uma experiência boa ou ruim para contar, algo que deu certo, algo que deu errado para contar, conta pra gente, vamos nos ajudar, e assim a gente vai caminhando na presença de Deus. Até a próxima, e é isso aí.